Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados, para nós é um motivo de alegria estarmos aqui na presença de Deus, poder atender essa igreja. Já fomos recebidos, tão bem recebidos ali no hotel pelo pastor da igreja, pastor João Marcos, a irmã Neuzinha, com carinho. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que eu já disse em outro lugar, mas é bom dizer aqui que é para vocês ficar logo consciente. Eu fico tão feliz quando eu posso atender um compromisso em pleno mês de dezembro, mais pertinho, e que eu não tenha que enfrentar aeroporto. Gente, eu venho com uma alegria tão grande quando eu sei que não tem que enfrentar aeroporto. Acredita, pastor? É uma alegria grande. Eu falei isso esses dias lá, acho que foi em Crateús, que a gente teve, foi? Crateús. Gente, Pacajus, muito bem, foi Pacajus. Eu falei, gente, eu estou tão feliz, porque quando meu esposo é quem faz minha agenda. E eu acho que às vezes ele me engana. Porque às vezes eu estou certinha que aquele fim de semana eu estou em casa, ele, não, a gente vai para canto fulano de tal e tal. E eu digo, amor, mas de novo. E ele diz, mas a gente tinha combinado. Bom, às vezes eu lembro dessa combinação, né? Mas às vezes eu confesso que eu não lembro, não. Mas quando ele diz assim, é aqui pertinho, a gente não precisa nem pegar aeroporto. Então, assim, eu fico tão feliz, gente. Muito obrigada, irmã Neuzinha, pelo carinho que recebi logo quando cheguei. Não tenha medo que eu não me assusto, não. Eu fui quem fiquei com medo de ter lhe desapontado, porque você chegou tão alegre. Eu digo, será que eu desapontei a irmã Neuzinha? É porque eu tenho essa cara assim de soldado, mas eu não prendo ninguém, não, sabe? Glória a Deus, aleluia. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que nós temos 3 livros que nos acompanham. Para quem não sabe, Deus me tornou escritora. Não me tornou porque eu quis ser. Eu tenho dito a meu esposo lá em casa, se o povo soubesse o trabalho que dá um livro, né? Não é brincadeira, gente, não é brincadeira. São noites de frente para o computador, horas de oração e a gente clamando a Deus. E a inspiração é uma coisa tão interessante que quando ela vem, você tem que pôr aquilo ali e anotar, porque senão passa. A inspiração de Deus é uma coisa incrível. Às vezes você está dormindo e Deus acorda você com aquele texto, aquele tema, aquele encaixe, enfim. Mas o Senhor tinha me feito uma promessa. E eu sei que eu estou diante de uma igreja que crê nas promessas de Deus. O Senhor tinha me dito que me levaria pelo caminho da escrita. E o Senhor me levou. E não demorou muito. O Senhor falou isso comigo. E antes de 6 meses eu recebi uma ligação. Eu já vi escritor procurar editora. Mas editora procurar escritor, eu sou a primeira que pelo menos que eu saiba. Né? Pode ser que tenha outros, não estou dizendo que não tem. Eu já vi escritor procurar a editora, mas a editora ligar e procurar o escritor só quando Deus quer mesmo, né, meu filho? E aí recebi uma ligação da editora. Na época, nós começamos pela editora Autor da Fé, ali em São Paulo, e eles dizendo, olha, a gente tem interesse em transformar a sua ministração em livro. E a gente quer dizer para a senhora que esse é o nosso primeiro contato, mas a senhora escolhe qual é a ministração, a senhora fica à vontade. E eu nem me lembrava da promessa, olha, fui logo descartando, fui logo dizendo assim, não, moço, esse homem aqui, ele tem um jeitinho bonzinho, caladinho assim, mas eu dou tanto trabalho para ele, você não tem ideia, né? Porque tem umas coisas que Deus faz assim na minha vida, irmãos, que é Deus e ele me empurrando, porque senão eu ficava lá naquele meu cantinho, sabe? Eu faço como salmista, o meu coração não se eleva e nem eu me exercito em coisas elevadas demais para mim. Não. É tanto que quando eu comecei a pregar ali em Mossoró, eu achava que eu ia ficar pelos sítios, por Alagoinha, Apudi, tá entendendo? Açu, ali, aqueles cantinhos perto. E é tanto que eu achava isso, que no começo era ele que bancava as minhas passagens. Aí quando Deus começou a esticar o caminho, ele disse, minha filha, você começa a falar com os pastores, porque já estava faltando o din-din para poder a gente ir, né, irmão? E aí, eu dou um trabalho a ele, em que sentido, irmãos? Quando foi para mim lançar o meu primeiro DVD,
eu tinha um CDzinho. Eu comecei com fita cassete, gravando um testemunho da cura da depressão que Deus fez na minha vida. E aí, chegava nos congressos e as fitas cassete voavam. Gente, eu fiz uma coisa que na época, no ano de 98, a primeira vez que eu fui em Santos, São Paulo, eu fiz uma coisa que parecia loucura, mas eu fiz. Eu levei 400 fitas cassete. Meu pastor Martim, na época, estava construindo a igreja, o templo sede, e eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu quero levar essas fitas, e toda a renda dessas fitas vai ser para ajudar na construção do templo sede. E assim foi. E eu fiz, na época, 400 fitas. E levei para um congresso nacional da Igreja de Cristo. Mas só que não era um congresso assim aberto, não. Era um congresso recluso, num hotel. Então, levei 400 fitas. E, mães, e essas 400 fitas, Deus fez um mover que eu vendi em 2 manhãs. 2 manhãs. Todo mundo ficou admirado, até eu me admirei também. E aí, veio os CDs e quando chegou a época dos DVDs, eu me lembro que DVD era coisa muito cara para você produzir um DVD. E uma noite ele chegou lá em casa e eu estava fazendo a janta. Isso é para as mulheres que trabalham nos maridos. E vocês têm que aguentar, porque vocês também dão trabalho para nós, né? E aí eu me lembro que ele chegou lá em casa, eu estava fazendo a janta, ele olhou para mim e disse, minha filha, tem tanta gente procurando DVD seu lá na loja. O povo ia na loja, no comérciozinho que a gente tinha, comprar meu material. E eu disse, mas menina, conversa essa, DVD? Ele, sim, eu bem gorda, 123 quilos. Aí eu disse, pô, tudo doido para ver a gorda. Não, vai ver não, vai ficar só com a voz. Não, vou gravar não. Conversa é essa, rapaz? Eu lá vou gravar DVD, foi assim ou não foi? Eu lá vou gravar DVD é caro. É dinheiro, é investimento. Eu podia gravar um DVD se eu visse Deus trabalhar por mim na terra. Pronto. Disse isso, era 7 horas da noite. 11 horas da noite o telefone toca. Era um irmão lá de Natal, irmão jesuíno. Ele me chama de mãe. Até hoje nasceu uma amizade. Desde essa época ele me chama de mãe. E ele tinha me visto pregando em Neópolis, numa congregação lá em Natal. E ele ligou e disse, olha, o meu nome é Jesuíno, se identificou, eu não conhecia ele assim. Ele disse, olha, Deus mandou eu produzir o DVD da senhora. A senhora vai estar tal dia aqui, ele sabia na minha agenda mais do que eu. A senhora vai estar tal dia aqui em Natal, em Candelária, e a senhora tem somente que se preocupar em orar e pedir a Deus a palavra, porque tudo do DVD, até as filmadoras, os fotógrafos, o som, a mesa, o remix, tudo, a senhora não vai ter despesa nenhuma. E digo mais para a senhora, eu não sou de dar nada a ninguém, não. Mas hoje Deus falou comigo e eu não ia dormir enquanto eu não dissesse à senhora que eu vou lhe dar o seu DVD. Era eu com o telefone aqui e o marido de lado, querendo saber o que era. Quando eu desliguei, eu falei para ele, amor, Deus já trabalhou na terra. Ele disse, não estou dizendo. Aí foi dormir o homem chorando e eu chorando também. E da mesma forma foi com o livro. Eu quis despistar aquele homem lá e ele falou, não, a senhora já tem um livro, só que falado. Eu disse, não, mas eu não tenho tempo de digitar, não, meu filho, a minha vida é muito corrida, eu vivo no meio do mundo. Ele disse, não, a senhora não vai digitar nenhuma palavra. Eu tenho uma equipe para digitar cada palavra que saiu da sua boca. A senhora vai ter só que sentar e mudar um parágrafo, acrescentar ou diminuir. A senhora somente dá uma revisada no livro. E assim nasceu o nosso primeiro livro, que foi o Vencendo a Tristeza. Esse livro trata da história da personagem Léa, a única mulher da Bíblia que com 1 semana de casada ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. A história de Léa é uma história de superação. É uma história de alguém que estava fadada a viver uma vida de tristeza, de fracasso. Mas Deus transformou a rejeição dessa mulher em notoriedade dentro do clã de Jacó. Nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um Clamor Necessário. Esse aqui, gente, para vocês não pensar, esse aqui foi o único que eu não digitei, viu? Os outros eu quem digito. Esse segundo livro aqui, ele foi tema da minha monografia de bacharelado. Intercessão, um Clamor Necessário. É um verdadeiro
estudo, um verdadeiro estímulo sobre intercessão. Sobre você que vem orando há tanto tempo e já pensou em desistir várias vezes. Depois de ler esse livro, é impossível você desistir do objetivo pelo qual você está orando, tá bom? Esse livro, ele já foi adotado em escola bíblica de obreiros e de obreiras, tá, gente? E o nosso terceiro livro é esse aqui. Foi lançado no Brasil aqui em junho, mas eu lancei ele logo de cara em maio na América, porque eu recebi ele 2 dias antes de embarcar. Tive que lançar primeiro lá na América. Então, esse aqui é o nosso terceiro livro, Desafios do Chamado. Esse livro eu trato do chamado de Abraão, o chamado de Moisés, viu? O chamado de Samuel, e o 4º capítulo eu falo sobre o meu chamado. Porque muitos homens e mulheres perguntam: irmã Aparecida, como foi que tudo começou? Então o povo tem curiosidade e a gente tem que dizer como é que tudo começou. Porque já imaginou, pastor João, eu creio que ele compartilha algumas experiências. Mas muita gente pensa que o senhor já nasceu aqui, né? Que o senhor está aqui e tudo começou assim, ó, pá, no passe de mágica. As pessoas precisam saber que chamado, que ministério tem um trajeto, tem uma história, tem renúncia, tem preço, tem lágrima. Ninguém sabe o preço que o pastor pagou para hoje estar aqui. Como também ninguém sabe o preço que eu paguei, né? E aí, às vezes, a gente olha somente o atual, o quadro atual, e a gente esquece o que foi semeado lá atrás, né? Então, é bom que a gente fale um pouco do nosso chamado, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem chamado, saber que o Deus que chama é um Deus responsável. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, onde vocês escolheram como tema. Eu sou igual a camelo, viu, irmão? Bebo uma água moada. Juízes, capítulo de número 4, eu vou ler do versículo 3 ao 5 e depois leremos o versículo de número 14. Juízes 4, do versículo 3 até o versículo 5 e depois o 14. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramar e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo de número 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor e 10.000 homens após eles. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amadas, vocês escolheram como tema: mulheres posicionadas avancem. A história é bem conhecida, a história da única mulher juíza de Israel. Falar desta mulher é falar não apenas de uma mulher que foi posicionada, não apenas de uma mulher que foi levantada, mas falar de Débora é falar de uma mulher que soube influenciar no seu tempo. E muitas vezes a gente lê sobre Débora, a gente lê sobre Abigail, a gente lê sobre Esté, e a nossa alma saudosista fica achando que somente elas puderam fazer a diferença em suas épocas, enquanto hoje o Espírito de Deus, o mesmo que levantou Débora no seu tempo, está disposto a nos levantar também em nosso tempo. É necessário que se diga que Débora foi levantada num quadro de completa adversidade. Muitas vezes a gente quer, a gente aguarda, a gente almeja Deus nos levantar numa época favorável. Mas escute, todos os grandes chamados de Deus envolveram épocas de caos,
envolveram épocas de desafio, envolveram épocas de perseguição, envolveram épocas de guerra. Deus não chama ninguém para exercer coisa alguma enquanto a maré está mansa. Deus é Deus de levantar filhos e filhas em mar bravios. Aleluia. O cenário era caótico, o cenário era desafiador. Baraque, cujo nome significa relâmpago. Alguém que diz assim, Baraque, alguns estudiosos dizem, Baraque não fez jus ao seu nome. Pois apesar do nome representar relâmpago, ele agiu como uma calmaria. Há outros que dizem, Débora, o significado do seu nome era abelha, mas em épocas de guerra, ela era uma vespa. Abelha em tempos de paz e vespa em tempo de guerra. A história é bem clara e diz que naqueles dias o domínio estava sobre o povo de Deus. O domínio era grande. E a Bíblia nos diz mais, não apenas que o domínio era grande. A Bíblia mostra que havia um cenário de 2 décadas. Diga comigo, era 20 anos. Era 20 anos de prova. 2 décadas de opressão. 2 décadas sofrendo debaixo do domínio cananeu. Aos olhos humanos, talvez alguém dissesse, tá bom da gente se conformar. A situação é essa mesmo, o cenário é esse mesmo. A gente tem mais é que ficar quietinho. Mas Deus é Deus de surpreender cenários. Oh, aleluia. E onde há clamor do povo de Deus, o capítulo nos diz, capítulo 4, verso 3, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E onde há clamor de filho, há posicionamento de pai. Aonde há clamor de servo, há posicionamento de Senhor. Aleluia. Nos diz o texto ainda mais que Israel estava debilitado. Capítulo 5 nos fornece algumas nuances da história que o capítulo 4 não forneceu. Capítulo 5 e verso 8 diz que se escolhia deuses novos. Então a guerra estava às portas e não se via nem por isso escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Ou seja, o povo estava oprimido, o povo estava apático, o domínio cananeu era grande, o povo estava despreparado para a guerra e Azor, que era a cidade forte, aleluia, dos cananeus, era uma importante rota comercial, a 6,5 quilômetros do lago Uli, ao sudoeste de Jerusalém, aleluia. A Bíblia nos mostra que naqueles dias Azor estava no seu apogeu. Jabim tinha 900 carros de ferro. E deixa eu dizer uma coisa, carros de ferro naquela época era poder bélico. Por quê? Porque os carros de ferro, eles tinham roda com lancetas. E quando os cavalos puxavam os carros de ferro, aquelas lancetas, elas dilaceravam os pés dos soldados do exército inimigo. Portanto, ter carro de ferro puxados a cavalo era um poder muito grande naquela época. E era uma época de crise nacional, uma época de crise de identidade, porque Josué havia morrido, e o texto é claro, capítulo 2 e verso 10 de Juízes diz assim: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco sabia o que o Senhor tinha feito a Israel. Era uma época sem identidade nacional, era uma época sem identidade espiritual, era uma época sem identidade política, era uma época de opressão, tudo convergia ao contrário. Mas foi nesse cenário. Oh, aleluia. Que Deus resolve levantar uma mulher posicionada para avançar. Oh, Havassurimikas. Era um período de subjugação e de declínio espiritual.
Era um período também de escassez de referência, escassez de liderança, escassez de postura do povo. O povo não assumia mais a postura de povo de Deus. O povo estava em declínio espiritual e o declínio levou eles a aceitar a mesmice, a derrota. E isso nos refere também à nossa nação brasileira. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que marchar na contramão do inferno. É o inferno dizendo não tem jeito e a gente dizendo o nosso Deus tem solução. Que era uma geração que não queria ouvir os juízes. Capítulo 2 e verso 17 de Juízes diz: nem tampouco eles ouviam os juízes, antes eles se prostituíam após outros deuses, se curvavam a eles e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, e eles não fizeram assim. Cenário sombrio, povo sem referência, liderança sem postura, povo sem fé. E já bem certo que ia deitar e rolar na história de Israel. Já bem certo que decretaria a falência de Israel. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: todas as vezes que o inferno pensar que ele tem o veredito contra o povo de Deus, haverá um Deus disposto a surpreender a sua igreja. Haverá um Deus disposto a surpreender o seu povo. É nesse cenário que Deus resolve levantar uma mulher. E não era uma mulher que estava dentro do palácio. Era uma mulher comum. Era uma mulher até então sem tanta notoriedade, apesar de ser juíza. Era uma mulher na simplicidade, atendendo debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel. Oh, aleluia! Mas era uma mulher posicionada e revestida para a batalha. Aonde houver um crente que tenha coragem de demarcar território e de dizer: aqui eu creio que Deus vai chegar, haverá um Deus, Sarabá, Suribi, que a sé, responsável, Rabá, Sukia, para mudar a história. Nesta noite eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que Jabim, ele não canta de galo no território do povo de Deus. Rabá Suribi que a sé. O céu é impulsionador de mulheres posicionadas para horas decisivas. Não precisou de um guerreiro. Não precisou de um rei. Não precisou de um fanfarrão. Tudo que Deus precisa é de quem creia e que esteja posicionado. Oh, aleluia. Se Deus olhar para o cenário e ver o coração de um que crê, Ele vai operar, Ele vai agir, Ele vai entrar em cena. Deus olha para o cenário de Israel e vê uma mulher atendendo debaixo das palmeiras, mas o coração cheio de fé. Oh, aleluia. O céu é encorajador de mulheres posicionadas para cenários onde o inferno pensa que vai ganhar território. Aonde o inferno anda dizendo que vai ganhar território, é na hora de que você tem que se levantar, minha irmã. É alguém dizendo assim: aquele ali não é liberto não. E você dizendo: Satanás, nesse território você não canta não. Quem vai cantar a vitória aqui sou eu.
O meu Deus vai se levantar nesta causa. Nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer para as mães deste lugar: se levante como mulheres posicionadas e avance, porque o inferno vai ter que entender que há alguém disposto para bater continência e deixar o general assumir a tropa. O céu é encorajador. A sua força vem de lá. A sua identidade vem de lá. A sua coragem vem de lá. Aleluia. Você tem que ser a coluna certa no momento incerto. Você tem que ser a coluna certa no lugar que tinha tudo para dar errado. Oh, aleluia. E eu quero abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro há uns anos atrás que eu fui para um evento, e na semana que eu estava me preparando para aquele evento, Deus me dava uma revelação. Eu não sou muito boa não, mas Deus gosta de falar comigo em sonho. E naquele sonho eu via-me em cima da casa e dentro da casa. Já teve sonho assim, de você ver por cima e ver dentro? E quando eu me via em cima da casa e ao mesmo tempo eu me via dentro da casa, eu via aquela casa com a cumieira aberta de fora a fora. Quem é Nordeste sabe o que é cumieira, não sabe? Aquele teto aberto de fora a fora. A linha que sustentava aquela casa estava afastada e aquela cumieira aberta de fora a fora. E naquele sonho, quando eu olhava, eu via um puma. Vocês sabem o que é um puma, né? Uma espécie de tigre negro. Eu via aquele puma rangendo. Ele ia para lá e vinha para cá, ia para lá e vinha para cá, rangendo, querendo descer. Quando de repente eu escutava uma voz que dizia: a cumieira está aberta e ele está procurando entrar. E se ele entrar, vai ser grande a devastação. Diga para as mulheres daquele lugar que eu sou o Deus que fecho brecha. Eu sou o Deus que levanto fortaleza. Eu sou Deus que ergo coluna e estabeleço a casa. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: fecha a brecha, fecha a porta, fecha todo emaranhado, porque Deus quer te dar fortaleza e estabelecer a casa. O inferno diz que você tem que se conformar. Satanás já canta de galo e diz que essa vitória você não tem. Mas nesta noite, como embaixatriz do céu, na autoridade do nome de Jesus, eu ganho graça e autoridade para dizer: aguarde, porque o dedo do ponto final está chegando. E quando esse dedo entra em cena, a marcha ré do inferno é engatada. Oh, Hassukia. O levantar de Débora era uma resposta divina ao cenário de negligência. Aleluia. O levantar de Débora era uma resposta divina para a desobediência do povo e também para a ausência dos líderes. O levantar de Débora era Deus encorajando alguém que aos olhos de muitos era improvável. Aleluia. Mulheres posicionadas, aleluia, na causa do mestre. Elas viram referência e elas fazem o diferencial em suas épocas. É nas horas sombrias que Deus levanta homens e mulheres para ser o diferencial. Era a quarta e a única juíza de Israel. Mas Deus remaneja a posição de juíza e coloca ela como líder. Aleluia. Coadjuvante juntamente com Baraque para liderar um exército de guerra. De guerra ela não entendia, ela entendia de causas. De guerra ela não entendia, ela entendia de profecia, porque era juíza e era profeta.
Mas Deus resolve remanejar esta mulher. Oh, aleluia. A única mulher a ocupar um cargo político na Bíblia foi Débora. Mas foi um cargo político por escolha do seu próprio povo. Exercia liderança à sombra de uma palmeira. Aleluia. E aí alguém olha e diz, meu Deus, não era alguém que Deus queria escolher. Era uma líder debaixo da palmeira. Mas quem diz que Deus, quando levanta alguém para liderar, Ele vai levantar em cima do meu padrão ou do seu padrão? Deus tem uma régua que só Ele tem. Ele tem um padrão que só Ele mede. Aleluia. Quando foi chamar Davi, aleluia, muita gente chegou na mesa. Mas Samuel diz, manda chamar o moço, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Alguém que Deus está levantando para sentar na mesa, que aos olhos de muitos não é visto, não é lembrado, não é sequer cogitado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas essa mulher começa a mostrar habilidades do céu. Aleluia. Por quê? Porque Deus, quando levanta, Ele se responsabiliza. Ele habilita, Ele fortalece. Ela foi mediadora, ela foi conselheira, ela foi consultora da tropa. Aleluia. Capítulo 4, versos 6 e 7 diz, enviou ela e chamou a Baraque, filho de Abinoão, e diz, porventura o Deus de Israel não te deu uma ordem? Vai, atrai ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon, e atrairei para o ribeiro de Quizon a Cícera e capitão do exército de Jabim com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Era Deus falando pela boca de Débora para Baraque. Se levante, Deus já saiu na sua frente. Se levante, saia do marasmo, Deus já saiu na sua frente. Se levante, se encoraje, Deus já saiu na sua dianteira. Vou levar o povo para a beira do Quizon e você vai ver o que Deus vai fazer na beira do ribeiro. Aleluia. Deus vai entregar esse exército na tua mão. Oh, aleluia. Tudo que Deus precisa é de um crente que tem a veinha de doido. Sabe? Porque você achar, meu filho, que você que não tinha espada, escudo nem lança, vai ganhar uma guerra com um exército armado até os dentes, com 900 carros de ferro. O que era isso? Veia de doido. E Deus opera com um crente que tem veinha de doido. Mas não é doido para sair lançando mal, fazendo mal, jogando pedra, não. É doido para crer. Se Deus falou, eu tô dentro. Loucuras de fé. Sabe qual é o nosso problema? A gente está muito engomadinho. A gente está muito elitizadozinho. Eu ainda sou do tempo de crente que quando faltava pão, ele ia clamar e Jesus mandava. Hoje todo mundo com cartão de crédito, nem que não possa mais crer no cartão. Mas os crentes dos primórdios oravam e Deus mandava. Orava e Deus supria. O que é que eles tinham que nós não temos? Veio de doido. Eles criam que Jesus curava quando alguém estava enfermo na casa. Eles criam que Jesus mandava pão quando faltava comida no armário. Precisamos resgatar isso. Israel estava sem referência. Aí Deus levanta uma mulher chamada Débora com referência o suficiente para dizer, vamos para a beira do ribeiro. E Deus vai mostrar que Ele é Deus lá. Oh, aleluia. Aleluia. Quando ela foi chamada para liderar, ela se dispôs. Aleluia. Planejou, dirigiu, delegou, consultou, arrumou. Aleluia. Ela chega no capítulo 5 e diz assim, ouvi, reis, dai ouvido, príncipes, e eu
cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Escuta aqui, reis. Escuta aqui, príncipe. Vai ter festa no arraial. Eu vou salmodiar. Eu vou cantar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou tirar a minha harpa do salgueiro. Eu vou retumbar em glória. Uma mulher decidida, uma mulher patriota, uma mulher encorajada, uma mulher posicionada, uma mulher animada, uma mulher confiante em Deus. É muito bom você lutar com gente confiante em Deus. Gente confiante em Deus, quando forma a equipe, sempre tem aquelas mais confiantes. Sempre tem aquelas que são verdadeira marcha de primeira. Mas também tem a ré. Vamos fazer. Não vai dar certo não. O que é isso? Uma ré. Vamos fazer tal dia. Não vai dar não, irmão. O que é isso? Uma ré. Mas, irmã, eu estou achando que vai dar. Ô, irmã, nesse dia eu acho que vai chover. É em pleno mês de dezembro. Arruma chuva, arruma impedimento, arruma de escassez, arruma dificuldade. Mas uma mulher encorajada diz, tu vai? A outra diz, vou. Tu tá crendo? Tô. Tu tem coragem? Tenho. Vamos arregaçar as mangas? Vamos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz o verso 9 e 10, que ela diz, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, porque a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Débora, pois, se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Aleluia. Ela não só apenas encoraja, mas ela diz, Deus vai levantar uma mulher aí. E quem lê o texto pensa que ela estava falando dela mesma. Não, ela estava falando de Jael, mulher de Ebel Queneu. Aquela que tinha um martelo e uma estaca. Olha, Deus entregar um capitão na mão de uma mulher só com um martelo e uma estaca. Eu não admiro que tem gente aqui que tem medo, não. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz. Jamais os cananeus imaginaram. Jamais eles imaginaram que um homem do porte de Sísera ia cair com um martelo e uma estaca. Mas, irmão, quando Deus quer dar vitória, Deus dá com o sopro da sua narina abrir o mar. Deus dá com zipe fechando boca de leão. Deus dá com chuva, como Ele fez no Ribeiro. Deus dá com fogo, como Ele fez no Carmelo. Aleluia. Quando Deus quer dar vitória, Ele cria a situação, Ele desenha a cena, Ele bate o veredito e Ele assina a liberação da vitória. Oh, aleluia. A mensagem de Débora era uma mensagem simples. Era uma convocação de 10 mil homens das tribos de Zebulon e Naftali. Havia uma promessa de vitória em um lugar da batalha. Qual era a promessa? O ribeiro de Quizion. Esse ribeiro ele está localizado na região norte de Israel, no vale de Gisrael. E deságua lá no mar Mediterrâneo. E Deus diz a Débora, leve esses homens para lá, porque eu vou mostrar lá o que é que eu vou fazer. Aleluia. Uma mulher posicionada para a batalha. Ela profetiza, aleluia, que Deus vai levantar alguém para agir no cenário. Foi o que Débora fez. Deus vai levantar as Déboras dessa época. Você vai ser instrumento de fortalecer outras mulheres. Irmã Aparecida, por que é que eu estou passando esses reveses? Por que é que eu estou passando essas lutas? Muitas vezes é treinamento, minha filha. Não fique pensando que é fim de linha, não. É começo de nova história. É treinamento. Deus, quando quer preparar soldados valorosos, Ele leva para o deserto. Oh, aleluia. Uma mulher revestida profetizou que Deus iria levantar outra na batalha. Na vida de uma mulher posicionada, não há espaço para ciúme. Não há espaço para competição. Não há espaço para inveja. Não há espaço para disse-me-disse. Ela é consciente de que a guerra é entre o inferno e a igreja. E como tal, ela se posiciona a favor do povo de Deus.
Não adianta nada estarmos aqui dizendo que somos mulheres posicionadas, mas a gente abre brecha para fofoca, abre brecha para calúnia, abre brecha para o ciúme, abre brecha para competição, fica com essa guerrinha, essa lutinha. Não, não, não. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Deus tem algo soberano para fazer na sua vida. Entenda que a luta é entre o inferno e a igreja. E no meio dessa luta, você se posiciona na tropa do povo de Deus e marcha encorajada. Uma mulher posicionada para a batalha e disposta a avançar. Ela demonstra uma fé genuína. Aleluia. Débora estava munida de fé. Levanta-te, Baraque, este é o dia. Ela não falou, este é o mês, este é a semana, esta é a semana, não. Este é o dia. Sabe o que é que ela está dizendo? Eu estou crendo que essa vitória Deus vai dar e é hoje. Oh, aleluia. Este é o dia. Não dá para esperar mais, é agora que a gente tem que agir. Não dá para esperar mais, é agora que Deus quer botar o ponto final. Não dá mais para ficar suportando domínio cananeu. 20 anos já se passaram. Este é o dia da gente levantar, bater a poeira, se encorajar e caminhar, porque Deus já saiu adiante de ti. Baraque entendeu, aleluia. Desceu o monte Tabor com 10.000 homens após ele. Uma mulher posicionada, ela crê na operação extraordinária de Deus. Aleluia. Se nessa noite fôssemos dar oportunidade para as mulheres aqui, bem como para os homens também, quantos testemunhos nós ouviríamos aqui? De gente que Deus fez o improvável. Mas por que foi que Deus fez o improvável? Por que foi que Deus entrou no cenário? Porque alguém exercitou uma fé extraordinária em Deus. Aleluia. Capítulo 4, verso 15 diz: o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros, a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu o seu carro e fugiu a pé. Mas tinha 900 carros de fé, fugiu a pé. Mas não era 900 carros de pé, mas vai embora a pé. Oh, aleluia. Porque quando Deus resolve entrar no cenário, nada o intimida. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quando Deus resolve entrar no cenário, nada o intimida. Não tem grande, o grande é Ele. Não tem forte, o forte é Ele. Não tem potente, o potente é Ele. Não tem poderoso, o poderoso é Ele. Não tem quem possa, quem pode é Ele. Ah, surimicho. E piacé. Mas o camarada tinha 900 carros de fé, tinha. Mas Deus quis encabular. Quis humilhar. Eu não vou deixar nem sair de carona de carro. Você vai a pé. Ah, sobre a sé. Eu estou crendo que Císera vai fugir a pé. Eu estou crendo que não tem mais território para Císera. Chegou o tempo de Deus marcar o território e dar o veredito dessa causa. O texto é tão bonito que no capítulo 4, verso 23 diz: Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E alguém diz assim: como é que foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Aleluia. Como é que Deus fez? Não sei, mas eu sei que foi assim. Oh, aleluia.
Quando a Bíblia diz assim, diz, olha, foi dessa maneira aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Essa mulher é posicionada e impulsionada a ir para a beira de um ribeiro. Que eu saiba, a gente vai para a beira de ribeiro buscar água, tomar um banho, levar animal para beber. Ela foi para guerrear. Oh, aleluia. Mas, irmã Aparecida, não tinha tanto canto para Deus fazer aquela guerra? Tinha. Mas Deus queria envergonhar os cananeus. Por quê? Porque a fé dos cananeus estava nos seus 900 carros de ferro. Deus disse, eu vou mostrar para esse povo que carro de ferro, eu não preciso de muita coisa não, eu só preciso de água e atoleiro para neutralizar. Oh, aleluia. Quando você vê uma pessoa muito amostrada como Jabim, fique esperto, porque Deus está preparando um atoleiro. Ah, Surimi, Jeová, Jeocoma Navasé. Quando a gente chega no capítulo 5, porque o capítulo 5, eu digo a vocês, o 4 é bonito, mas o 5 é extraordinariamente belo. Por quê? Porque o capítulo 5, o Cântico de Débora, é o que dá detalhes da batalha que o capítulo 4 não forneceu. Quando chega no louvor de Débora, neste cântico, nós conhecemos os detalhes da grandeza de Deus nessa batalha. Você está achando que anos de luta, Deus vai fazer uma coisa sem graça, michuruca, uma coisa que você conta e o povo nem glorifica? Não, minha filha, dá licença. Depois de 20 anos de espera, Deus faz na competência. Ele faz na soberania. Ele faz na atitude de quem sabe fazer bem feito. Oh, aleluia. Deus vai colocar um testemunho novo na sua boca, numa destreza, numa habilidade, numa maestria tão grande que tem gente que vai dizer assim, vai contar lá na minha congregação, porque foi coisa grande. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os cânticos, eles eram redigidos para celebrar vitórias nacionais. E Débora sabia que cântico tem tudo a ver com vitória nacional. E essa era uma vitória, não de Débora, não de Baraque, não da tribo de Zebulon, não da tribo de Naftali. Essa era uma vitória nacional. Aleluia. E este cântico, ele é um dos mais antigos da literatura bíblica. Débora conhecia a lei e ela coloca partes da lei no seu cântico. Ela colocou palavras de condução do povo no deserto. Deuteronômio 33:2 está no cântico de Débora. Aleluia. E o que é que o cântico de Débora nos mostra, irmã Aparecida? Primeira coisa, o cântico de Débora nos mostra que o sobrenatural de Deus entra em cena quando alguém resolve crer no poder dele. Eu vou repetir para você entender. O cântico mostra que o sobrenatural de Deus entra em cena quando alguém resolve crer no poder de Deus. Capítulo 5, verso 4 e 5 diz assim, olha Débora dizendo, ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Diga comigo, a terra. Esse lado estremeceu. Aí ela continua, ela diz, os céus gotejaram. Diga os céus. Ela diz, as nuvens gotejaram água. Os montes se derreteram.
diante do Senhor e até o Sinai diante do Deus de Israel. Observe os sinais. Ela diz: terra com ele estremece, céu goteja, nuvens ficam gotejando e carregadas de água, montes se derretem quando ele resolve sair para dar vitória ao seu povo. Eu estou crendo, terra vai estremecer, monte vai se derreter, céu vai gotejar água, mas Deus não vai deixar a sua igreja sem resposta. O que mais o cântico mostra? Primeiro, ela começa a mostrar que houve um sobrenatural de Deus. O que mais o cântico mostra? O cântico mostra os moradores das aldeias se refugiando nas cidades. Capítulo 5, versos 6 e 7, ela diz: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem. Os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Aleluia. O povo estava sentindo-se desprotegido. O povo estava sentindo-se esquecido. Mas debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, Deus olhou e viu uma mulher posicionada e disse: eu investi nela, ela tem coragem para avançar. Oh, aleluia. E agora eu pergunto para você: se Deus investir, tem coragem para avançar? Oh, aleluia. Se Deus investir, tem coragem de avançar? Oh, aleluia. Há pessoas que Deus investe e ele fica ainda amarrado, bitolado. Meu filho, quando Deus faz um investimento, ele quer um retorno. E o melhor retorno para Deus é alguém encorajado, habilitado, posicionado para dizer: Senhor, se tu for na minha frente, eu vou. Oh, aleluia. O que mais o cântico nos mostra? Que a idolatria naqueles dias de Débora estava agravada. O povo estava despreparado para a guerra e estava envolvido com a idolatria. Verso 8 do capítulo 5 diz: e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O povo estava alheio à guerra. E aqui eu abro um parênteses. Tem um tipo de crente, meu filho, que é o cenário sendo desenhado de luta, de caos, de dificuldade. E ele parece Alice no País das Maravilhas. Não ora, não jejuma, não lê Bíblia, não cultua, não canta, não adora. Ele quer sombra e água fresca. Deus, para a última hora da igreja, ele quer contar com crentes posicionados. Não dá para estar alheio à guerra. A guerra está travada. O que mais o cântico nos mostra? O esquadrão de elite de Deus é formado por coração voluntário. Oh, aleluia. Versículo 9 do capítulo 5 diz: meu coração, olha o que é que Débora diz: meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se oferecerem entre o povo. Louvai ao Senhor. Deus estava contando com corações voluntários. Tem muita gente que se acha habilitado, se acha importante, se acha que sabe, mas não é voluntário. Aí Deus pega aquele que acha que não sabe de nada, aquele que está achando que ele não presta para muita coisa. Aí Deus disse: é nesse aqui, é nessa aqui que eu vou investir, vou fazer um projeto. Oh, aleluia. O que mais o cântico de Débora nos mostra? Um convite para contar as grandezas de Deus.
Aleluia. Ela faz um convite no capítulo 5, verso 10 em diante, você vai ver, verso 10 e verso 11, ela fazendo o convite. Ela diz, vós os que cavalgais em jumentas brancas. Quem era que cavalgava em jumentas brancas? Os príncipes. Vós que se assentais em juízos. Quem era que assentava-se em juízos? Os anciãos. Vós que percorreis, que andais pelo caminho. Quem era que andava pelo caminho? Os plebeus. Ela diz juízes, anciãos, plebeus. Falai disto onde se ouve o estrondo dos flecheiros. Falai das justiças do Senhor, das justiças que Ele fez às suas aldeias em Israel. Aleluia. O que Deus vai fazer aqui. Ela estava dizendo isso. Vai ser um ato tão grande de justiça de Deus. Canaã já estava na garguela de Deus. Os cananeus já estavam nos gurgubicos, mas gostam de dizer, de Deus. Deus iria tomar uma providência. E Débora disse, escuta aqui. O que Deus vai fazer vai ser um ato tão grande de justiça, que vai falar príncipe, ancião e plebeu. Aonde houver gente andando, transitando, vamos dizer o que Deus fez no Ribeiro de Quizon. Você veja que depois de todos esses anos, até hoje tem nós falando aqui de quem? Débora, no Ribeiro de Quizon. O que é isso? Atos de justiça de Deus. Oh, aleluia. Eu não sei nesta noite quem está esperando um ato de justiça de Deus, mas uma coisa eu sei. É que se você estiver posicionada em Deus, pode aguardar. Vai ter um veredito. E quando chega na cota de Deus exercitar a justiça, meu filho, quando a régua de Deus passa, ela não respeita juiz, ela não respeita doutor, ela não respeita quem se acha grande, ela não respeita quem se acha importante, ela não respeita quem se acha sábio, ela não respeita quem se acha grande. Quando a régua da justiça de Deus passa, Ele passa a régua e fecha a conta. Oh, aleluia. Eu estou crendo, e tu? Oh, aleluia. O que mais o cântico de Débora nos mostra? O cântico nos mostra, aleluia, que Deus não faz acepção. Aleluia. Ele escolheu uma mulher para liderar uma batalha. Aí deixa eu abrir aqui um parênteses. Você está achando que toda a vida foi fácil mulher sair pregando no meio do mundo assim, hein? Esse livrinho eu abro aqui só... Eu abro um lequezinho, ainda tem muita coisa para contar. Não foi fácil não, meu filho. É 36 anos, vai fazer agora de estrada. E quando eu comecei a pregar, hoje eu louvo a Deus pelos pastores que Deus tem levantado, a visão de reino. Mas quando eu comecei a pregar, meu amigo, o que tinha de camarada, virando a cara, fazendo um gango. Tinha deles, depois a gente ficava dizendo, eu mandei dizer para o pastor que eu não vou não, que é mulher que vai pregar. Aí esse povo não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Porque está aqui, não sei quantos anos atrás, uma mulher sendo levantada para liderar uma batalha. Né? E eu me lembro de um dia, um dirigente lá na minha cidade, né? Meu marido foi dirigente de congregação por 15 anos. E um dia ele se apurou no púlpito e disse, irmão, fui eu que abri a oportunidade para as mulheres. Se não fosse eu aqui, elas estavam tudo sentadinhas de bico calado. Depois eu tinha uma certa amizade com ele. Depois, no beco na igreja, a gente conversando, eu disse, vem cá, meu irmão. Quem foi que disse que foi o senhor que abriu essa oportunidade? De onde foi que o senhor tirou isso? Vá para a Bíblia. A Bíblia diz que as mulheres trabalhavam nos estofos do tabernáculo. O que era aquilo? Era a oportunidade de Deus dando já elas ali. Os estofos azul, está escrito, está lá na Bíblia. Aleluia. Vá para as filhas de Salum. A Bíblia diz que as filhas de Salum eram construtoras. Está na Bíblia. Aleluia.
Glória a Deus. O que é que o cântico mostra? Que Deus não faz acepção de pessoas. Chamou uma mulher para liderar uma batalha de forma que ela foi apoio, consultora, conselheira para Baraque. Oh, aleluia. Ela era tão consciente. Essa Débora, ela não foi competir com Baraque. Ela não foi tocar a trombeta e dizer, sou eu que estou indo. Da Baraque tem um tipo de mulher que se a gente der asa a ela, ela voa. Né? Não, Baraque é um frouxo. Não, essa mulher, ela no silêncio, na sabedoria, ela só queria servir. E quando você tem o coração de serva, não importa quem esteja com o microfone, não importa quem está na frente, não importa quem vai no cartaz. Quando você tem o coração de serva, você é serva nos bastidores. Mas a sua mão está lá. O Deus da obra está te vendo. Ah, se eu pudesse, se eu tivesse tempo para me dizer quantas mulheres de bastidores me ajudaram. Quantas mulheres dos bastidores me ajudaram. Aquela que cozinhou a minha comida naquele congresso. Aquela que chegou com tanto carinho e eu cheguei, eu vou logo tirando ferro para engomar minha roupa. Ela diz, não, me dê esse prazer, eu quero engomar sua roupa. Aquela que dobrou o joelho e orou por mim, orou pela igreja sem nem me conhecer. Oh, aleluia. O Deus das anônimas não deixa elas passar desapercebidas. Oh, aleluia. Ah, nenhum ministério é próspero se não reconhecer quem estava nos bastidores. Eu quero nesta noite abrir esse parênteses e louvar a Deus por todas as mulheres que nos bastidores têm segurado as pregadoras desta nação. Por todas as mulheres que fazem cantina, que fazem bazar, que pagam preço jejuando, orando, chorando. Vocês são as mulheres que têm levantado esta obra. E nós que estamos aqui pregando, nós estamos porque vocês levantaram e deram-se as mãos para que nós chegássemos até aqui. Oh, aleluia. Débora reconheceu e ela diz assim, então o Senhor me fez dominar sobre os magníficos. Entre o povo que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Quem fez não fui eu, foi o Senhor que me fez. Oh, aleluia. Foi Ele que me fez dirigir essa tropa. Foi Ele que me fez ser levantado nesta guerra. Foi Ele que me fez caminhar para Ribeiro de Quizon. Foi Ele que me deu coragem para encorajar a Baraque. O que mais o cântico nos mostra? A apatia das tribos que não trabalharam. Você sempre vai encontrar as tribos de Zebulon e Naftali dentro da igreja. Quem é as tribos de Zebulon e Naftali, irmã Aparecida? É aquele ou aquela que quando você diz assim, vamos, eles vamos junto. Mas você também vai encontrar a tribo de Ruben, a tribo de Gileade, a tribo de Dan, a tribo de Azé. Capítulo 5, verso 16 e 17. Débora faz uma denúncia das tribos apáticas. Sabe o que é uma tribo apática? É alguém que em tudo vê dificuldade. Tudo vê dificuldade. Bota dificuldade para tudo. Eu já fui esposa de dirigente de congregação. Eu sei o que eu estou falando. Tem irmã que é uma maravilha. Você diz, vamos, ela diz, vamos junto. Ela bota a mão com você. Mas tem outra que diz, mulher, isso não vai dar certo, não. Mulher, tá vendo que isso vai dar certo. Isso não vai dar certo por isso não vai dar certo por aquilo. Não, mas a gente vai de ônibus. Mulher, este ônibus vai atrasar. Até o atraso do ônibus ela já prevê. Aí Débora denuncia, ela diz, por que ficaste tu entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos nas divisões de Ruben? Olha o que ela diz. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Ou seja, os rubenitas só ficaram questionando no coração. Aí ela diz, Gileade ficou da além do Jordão. A Gileade é aquela turma que fica olhando de longe. Não quer botar a mão na massa, não.
Porque se deteve Dan entre os navios. Azé se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Azé é aquele tipo que fica sentado, não quer fazer nada, mas no dia da festa quer botar defeito. Quer botar defeito no arranjo, quer botar defeito na pregadora, quer botar defeito na recepcionista, quer botar defeito na luz, quer botar defeito. Onde estava tu quando tudo estava sendo feito? O que mais o cântico nos mostra? A presença de quem realmente batalhou. Ela é clara, e ela no cântico, no verso 18, ela diz: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Teve gente que ficou moendo a conversa, teve Rubenita, teve Gileade, teve Dan, teve Azé, ficaram de longe, é verdade, cruzaram os braços, é verdade, mas teve Zebulon e Naftali que expôs a sua vida à morte. Teve gente que investiu, oh aleluia. O importante não é quem desiste, o importante é quem investe. Oh aleluia. Nesta noite Deus lhe trouxe para dizer, aleluia, se posicione, aleluia, avance, aleluia. O que mais o cântico nos mostra, irmã Aparecida? A descrição vívida do agir de Deus. Verso 20 a 22 do capítulo 5, ela diz: desde os céus pelejaram, as estrelas nos seus lugares, aleluia. O ribeiro de Quizon os arrastou. Imagine aí, Deus levou uma tropa de soberbo para a beira do ribeiro para humilhar na lama. Eu vou repetir porque para você entender o que é que Deus está falando com a gente. Deus levou uma turma de soberbo para a beira do ribeiro para humilhar na lama. Lembra que Débora descreveu os montes se derretendo, as nuvens carregadas? Deus mandou nuvem. Já viu quando o céu, quando vai ter chuva pesada, que o céu começa logo a ficar escuro? Deus mandou um bocado de nuvem escura para cima do ribeiro de Quizon. E pegue chuva, meu filho. E pegue chuva. Quem estava lá embaixo, debaixo da chuva, não entendia nada. Mas quem estava mandando a chuva, estava entendendo tudo. Quem estava esperando, como Débora, o agir de Deus, estava entendendo tudo. O texto é claro. A Bíblia diz que os cavalos racharam o casco, tentando sair da lama, puxando carruagem de ferro. Ei, carruagem de ferro, atolado na lama. Ei, vai ter muito cavalo que vai ter que ter o casco reparado, porque vai ter casco fendido. Mas não é Deus brincando não, é Deus humilhando, mostrando que Ele é Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. Toca quem está do seu lado e diz: vai ter chuva. E vai ter humilhação. Vai ter cavalo, mas não vai sair do canto. Vai ter chuva. Vai ter humilhação. Vai ter cavalo, mas não vai sair do canto. Fica de pé adorando a Deus. Fica de pé louvando a Deus. Fica de pé exaltando a Deus. Os céus gotejaram. E as unhas dos cavalos, aleluia, racharam. Essa versão diz: despedaçaram pelo galopar. Cavalo tem que entender a posição de cavalo. Porque quando Deus manda, chuva neutraliza cavalo. Quando Deus manda, chuva neutraliza carros de ferro. Nesta noite eu estou lhe convidando para crer comigo. Eu estou convidando você para marchar com fé comigo. Nós vamos convidar a nossa cantora. Ela vai cantar um hino bem animado. E após esse louvor nós vamos fazer uma oração. Mas eu não saio hoje daqui sem dizer o que Deus está me encorajando.
Você não tem que estar preocupado com a tropa de Jabim, não. Você não tem que estar preocupado contando quantos carros de ferro ele tem, não. Você não tem que estar preocupado nem saber quantos cavalos tem na tropa. Pode deixar que os carros de ferro de Jabim e até dos cascos do cavalo, quem manda, cuida. Quem manda, se responsabiliza. Vai ter cavalo neutralizado em pleno arraial. Mas a vitória é do povo de Deus. Foi a maneira correta que Deus encontrou para envergonhar quem se achava autossuficiente, quem se achava grande, quem se achava importante. Aí Deus disse, espera aí, vamos só lavar para a beira do ribeiro. Deus poderia ter ganho aquela batalha com fogo? Ele poderia ter ganho com fogo. A Bíblia mostra Deus derrubando um muro e ganhando uma batalha. Está escrito ou não está? Um muro caiu, matou. A Bíblia diz que matou muito mais com a queda do muro. Morreu mais gente do que com o exército. Mas Deus quis envergonhar com chuva. Pode vir, minha filha. Arranja um microfone aí para ela. Tem outro pronto. E se Deus resolve envergonhar com chuva? Oh, aleluia. Deus tem umas maneiras tão bonitas de trabalhar na vida do crente. Deixa eu aqui abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Esse testemunho é bem quentinho. Conversando semana passada com a irmã. Inclusive, ela é cearense. Ela disse que Deus deu para o marido dela uma batedoura de frango. E ela disse que está numa campanha de oração, buscando a Deus e tudo. Quando foi um dia que ela saiu da campanha de oração, Deus disse, vá lá no abatedouro e ore lá no meio das galinhas. Imagina aí. Orar no templo é bom, né? Mas orar no meio das galinhas, eu creio que não é muito legal, não. É veia de doido. É, o senhor falou a verdade. E ela disse que obedeceu. Pegou a motinha dela, foi. Ela ligou para mim chorando, contando esse testemunho. Eu conheço a menina. Não vou dizer nome por questão de ética. E ela chegou lá e começou a orar pelas galinhas, e orando, estendendo a mão, orando. Acaba pegou a motinha dela e veio embora calada. Com uns 3, 4 dias depois, apareceu uma funcionária na casa dela. Começou a conversar. E ela disse que era tudo emperrando, as coisas dando para trás, e as dívidas se acumulando. E ela disse que, Senhor, o que está acontecendo? E ela sem saber o que era. Aí, com uns 3, 4 dias depois, uma funcionária esteve lá na casa dela, tomando um cafezinho, conversa vai, conversa vem, e disse, ô, irmã fulana, mulher, eu fosse a senhora, eu ia fazer uma oração lá no abatedouro. Aí ela disse que quando ela disse aquilo, pá, Deus já tinha mandado, né? Ela disse que ligou as antenas. Aí ela disse, uma oração? Sim. A senhora não sabe o que está acontecendo, eu vou contar para a senhora. Sabe fulano? Um funcionário que ela tinha lá. Ela tem vários. No meio desse, fulano, ele é da macumba. Ele está envolvido mesmo na macumba. Pois ele lá no... Eu digo a senhora porque eu já frequentei lá também, esse centro lá de macumba. E o Exu lá pediu a ele um sangue. E disse que tinha que ser um sangue puro. Pois ele pegou e levou um bocado de sangue das 2 galinhas. Mas tem uma coisa, mulher, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu estou dentro do contexto de Deus. Deus cuida do povo dele. Eu não sei o que foi que aconteceu. Minha filha, quando ele levou esse sangue, eu estava lá. Minha filha, o Exu que estava lá, deu uma pancada nele, jogou ele lá para lá. Mas ele apanhou desse Exu. Quem não quer apanhar de Deus, apanha do diabo mesmo. E ela disse que foi mesmo, foi. Ela disse que a funcionária saiu, ela disse que começou a chorar e disse, Senhor, como a gente é fraco. E a gente não sabe que o que a gente tem consagrado a ti é teu. Oh, aleluia. Nesta noite, Deus cobra uma posição da igreja de Pindoretama. Se posicione.
Porque Deus vai envergonhar Jabim e vai ser na lama.